Você acha que é fácil viver no nosso mundo hoje? Na época do seu avô, talvez fosse mais fácil, porque o dinheiro tinha realmente valor. Seu avô trabalhava no sítio, tinha o seu sítio, tinha casa, tinha um monte de coisa, e trabalhava uma vez só. Agora, a gente precisa trabalhar uma vez para ganhar o dinheiro, precisamos trabalhar 2 vezes para manter o poder de compra desse dinheiro, e ainda assim ficamos devendo. E a gente faz 40 anos e não tem um gato para puxar pelo rabo. Talvez você tenha um gato, mas você não tem uma casa. Se você tiver uma casa, você vai pagar 200 anos essa casa. O dinheiro perdeu seu valor. Por que será? Então temos aqui um exemplo da média do preço das casas nos Estados Unidos. Subiram 38% desde 2020. Em apenas 3 anos, as casas subiram de valor quase 40%. O que aconteceu? O que aconteceu? A casa se valorizou? Agora a casa fez um filhinho com a casa do vizinho? Nasceu um quarto novo? Nasceu um banheiro? Não, a casa continua a mesma casa. Ela simplesmente, de uma hora para outra, está custando quase 40% a mais. A média de taxa de juros que os estadunidenses pagam em suas hipotecas de 30 anos subiu de 2,7% para 7% em apenas 2 anos e meio. Olha só, os juros, como eles subiram, e certamente um juros desse triplica pelo menos o valor da casa quando eles estão fazendo essa hipoteca. E a média dos pagamentos dessas hipotecas estão em torno de $3 mil mensais. É muito, muito alto. Você poderia comprar uma casa hoje? Muitas pessoas não podem. Esse é o bilhetinho do Kobe's Letter. E a gente vem aqui e vemos que nos últimos 3 anos, desde 2020, né, desde que começou esse aumento, para cá, aumentou quanto? 40% o quê? A quantidade de dinheirinhos dólares em circulação. E só estamos fazendo um exemplo com os Estados Unidos. Então, em 2020 havia uma quantidade de dólares. Havia em torno aqui de 15 trilhões. Para 2023... No 2022, no final de 2022, estava em torno de 21 trilhões. Subiram 40% a emissão de dinheirinhos novos em circulação. Mas será que tem algum tipo de relação? Se os governos imprimiram 40% dos dinheiros em apenas 3 anos, e nos últimos 3 anos subiram em torno de 40% o preço das casas, o que será que está acontecendo aqui? Será que a casa se valorizou? Ou foi uma readequação à quantidade e oferta circulante de dinheiro? Essa é a inflação que a gente não consegue perceber. E não somente a inflação das casas. Mas, se a gente entra na bolsa, vamos colocar aqui a bolsa, vamos pegar 2020 para cá, olha só, subindo praticamente em linha reta. Isso aqui é o fundo do Covidovski. Subiu 100%, 120% do Covidovski para cá, de 2020 para 2022. 100%. Não houve simplesmente uma reprecificação das coisas. A gente pega o início do ano e a gente vê que foi mais ou menos 40%, 50%, né? Vou pegar aqui de janeiro de 2020, janeiro para cá, em torno de 40%. Novamente, em torno de 40%. Então, os Estados Unidos imprimiram 40% de todos os dinheirinhos em apenas 2 anos e meio. As casas subiram 40% nos últimos 3 anos. A bolsa subiu 40% se pegar do início do ano para cá, do 2020, dessa mesma magnitude. E se a gente divide a alta da bolsa pela quantidade de dinheirinhos em circulação, a gente pode perceber. Vamos colocar aqui no 3 meses, fica mais fácil. Olha só, a bolsa americana desde os anos 2000 para cá não teve aumento. Vimos no gráfico da bolsa que é uma linha reta praticamente de alta. Mas aqui é o mesmo gráfico da bolsa, só que dividido pela quantidade de dinheirinhos em circulação. O Money 2, dividindo o dinheiro pela quantidade, a bolsa pela quantidade de dinheiro, olha só, praticamente linha reta. E até perdendo valor de 2020. Aqui foi a crise bolha.com, né? Nos anos 2000. Aí tivemos em 2008 a crise... como é que chama? 2008, colapso bancário, colapso das casas, esqueci o nome dessa crise aqui. Subprime. Aí tivemos 2020 o Covidovski e agora estamos nessa região. Quer dizer, não teve crescimento e produtividade na bolsa. Simplesmente foi uma readequação da quantidade de dinheiros que entraram em circulação. Então esse é o imposto que mais acaba com você. É a impressão de dinheiro infinito. A impressão de dinheiro infinito faz com que você perca o poder de compra, faz com que você perca o seu futuro. Pois com essa impressão de dinheiro, o Estado está gastando o que é seu, o seu futuro, agora. Se você recebe o seu salário, vou receber meu salário porque eu trabalhei, gastei minha energia e aquele dinheiro representa a energia que eu gastei. Então, tem aqui meu salário. Mas você não precisa gastar todo o seu salário. Você vai guardar um pouco para o seu futuro, porque eventualmente você não vai ter forças, energia para trabalhar mais. Então, preciso me aposentar, estou guardando esse dinheirinho mês a mês. Mas quando você guarda esse dinheiro, que é o seu tempo de vida, o seu suor e o seu futuro armazenado como se fosse uma bateria para o futuro,
o governo vem e gasta essa bateria por você. Ele fala, não, vai guardar nada não. Se você não está gastando, eu gasto. De que forma? Eu vou imprimir o dinheiro e gastar por você. Então, ele coloca uma nova oferta de dinheiro em circulação, e essa nova oferta de dinheiro faz com que tudo aquilo que você poupou fique com menor valor. Então, é por isso que nos anos 2010, $1 de 2010 hoje compra apenas 42 centavos de dólar. Olha só, em apenas 13 anos, menos de 50% o poder de compra do que era em 2010. Se você sentou sobre sua notinha em 2010 e vai gastar ela agora, você compra apenas 42 centavos. Se você guarda o real que você ganhou lá, tem R$100 quando o real nasceu em 94. R$100 compravam R$100 em 94. Hoje, R$100 compram 12, 13 reais apenas. Desvalorização do seu tempo de vida. É o mesmo R$100, mas não compra mais nada. Por que será? Lembre-se sempre disso. O Bitcoin não pode ser impresso infinitamente. O dinheiro pode. Então fizeram aqui um cartaz, colocaram onde? Lá em Kansas City, fizeram esse cartaz maravilhoso. E perguntam, você sabe por quê? Você sabe por que seu dinheiro não compra mais nada? Tem que estudar sobre isso. Você tem que estudar. O Bitcoin não vai salvar tudo na sua vida. Não vai mudar do nada. Te protege contra o sistema Fiat. Protege contra esses dinheirinhos que são impressos infinitamente. Mas existem outras coisas. E aí você tem que se especializar e estudar mais para tentar proteger você e a sua família. Porque nada vai mudar a não ser você. Se você acha que um terceiro, que um político, que alguém no YouTube vai fazer alguma coisa pela sua família, você pode cair do cavalo. Você está enrolado. Então, assuma a responsabilidade pela sua vida. Não delegue para terceiros. Não coloque que terceiros façam as coisas por você. Porque eles não vão fazer melhor do que você pode fazer por você mesmo. Então tá aí. Uma dica do Bitcoin. Então como a gente conserta essa crise de casas aí? Como a gente conserta? Então o documento em Bitcoin está dizendo o seguinte, vamos consertar essa crise de casas que as pessoas não conseguem comprar mais casa. Então, você compra Bitcoin. Ué, mas por que comprar Bitcoin resolve? Compra Bitcoin e não compre uma segunda casa. Geralmente as pessoas que estão comprando casas, apartamentos, vem lá uma pessoa com muito dinheiro, compra logo um monte de casas, compra um monte de coisa. Faz com que o preço fique mais alto. Ele está investindo aquele dinheiro que ele quer poupar para o futuro, porque deixar em dinheiro vai perdendo o poder de compra. Então transforma em imóveis, bens. Vou transformando isso. A nossa cultura aqui no Brasil é essa. Temos a cultura que veio, acho que muitos dos portugueses, e um imóvel sempre é um bom investimento. E aí, você pergunta, seu tio tem imóveis, seu tio vai ter, todo mundo vai ter imóveis. Eles não vão investir em outra coisa. Então a nossa cultura também é de ter imóveis. E vamos comprando mesmo que a gente more em apenas um. Então isso faz com que a inflação do preço das casas aumente. Então se você para de comprar casas e compra Bitcoin, compra sua casa, mas a segunda casa você não compra, compra Bitcoin para poupar o seu dinheiro, o que vai acontecer? Eventualmente o preço das casas vão começar a cair, porque vai haver uma menor demanda pela compra dessas casas. E agora, com uma menor demanda, as pessoas não querem comprar, o preço tem que se adequar à nova realidade. E agora, as outras pessoas que não podem nem comprar a primeira casa, vão poder comprá-la. Essa é a diquinha que ele está dando aqui de forma simples, óbvio, de forma lúdica. Então, você repita o passo 1 e 2. Então, para de comprar a segunda casa, compre Bitcoin e assim por diante. Então, você faz com que essa roda gire. E, naturalmente, o que a gente percebe? Que a inflação de dinheiro na sociedade faz com que o preço das coisas se readequem. Não que estão valorizando, mas simplesmente se readequem à nova realidade de quantidade de dinheiro em circulação. E se você sai desse sistema onde seu dinheiro é impresso infinitamente e passa para o lado do Bitcoin, onde não pode ser impresso, olha o upside que você pode ter na sua vida. Olha a quantidade de dinheiro que eventualmente possa se valorizar. Claro, não faça all-in em nada, porque o Bitcoin ainda não venceu. O Bitcoin é um ativo que surge para tentar te proteger do Estado, mas ele ainda não venceu. Um ativo de menos de 2 décadas e já faz todo esse barulho. Então, nesse passo, a gente eventualmente pode ter uma boa valorização na nossa vida. E veja esse gráfico feito pela própria BlackRock, dizendo, nós estamos aqui. O que esse gráfico representa? A curva de adoção. Então, no mundo hoje, menos de 5% da população tem Bitcoin. E veja, na curva de adoção, quando entrou a era da internet, as coisas começam a subir de forma rápida. E o Bitcoin ainda está em seu início, está sendo descoberto. E quando as pessoas descobrirem o que eu estou falando aqui, ainda de uma forma bem simples para vocês, e eu não sei eventualmente nada, não sei, vocês certamente sabem muito mais do que eu, e já acredito nessa tecnologia, e acho que pode salvar o futuro da minha família e o meu. Imagina quando as pessoas começarem a descobrir essa ferramenta. Mas a informação é assimétrica e por isso temos essa grande volatilidade. Mas temos aí o nosso querido e velho Bitcoin.
Por outro lado, imagine roubar 30% de todo mundo, do dinheiro de todo mundo, e ainda ter 32 trilhões em dívidas. Imagine se isso acontecesse, né? Imagine se isso acontecesse. Quem retira 30% das pessoas? Cobradores de impostos. Eles ainda têm dívidas nas contas. Mesmo pegando 30% de todo mundo, isso no caso dos Estados Unidos, no Brasil, certamente a gente paga muito mais de imposto, não no imposto de renda, mas somando tudo, metade da nossa vida é entregue ao Estado, e o Estado não retribui em nada. Aí, e eles ainda conseguem ter dívidas.